Boa tarde a todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui passando para para fazer esse vídeo, que a madrugada passada uma pessoa falou para mim que tem sonhos ruins, vê vulto, ouve vozes, esse tipo de coisa semelhante à possessão demoníaca, né? Não significa que uma pessoa que tem sonhos ruins possa estar 100% possessiva pelo diabo. O que é possessão demoníaca? É controle total ou parcial da vida da pessoa que está sofrendo algum tipo de influência maligna. A nossa mente, o nosso cérebro, se a gente deixar ele à vontade para ele ver o que ele quer, a gente pode ser induzido a ter os pensamentos mais perversos do mundo. A gente precisa, né? Eu, você como um ser humano, a gente precisa ter gestão, gerir os nossos pensamentos. A gente tem que administrar o que a gente vê e o que nós ouvimos. E geralmente as pessoas, elas não têm essa regra de administrar o que vê e o que ouve. Você tem que aprender a disciplinar a sua mente. Porque nem tudo que se passa na sua mente realmente é o que se depara de acordo com a sua realidade. E a possessão demoníaca ela é isso. É um espírito maligno que ele toma o controle da vida da pessoa, de maneira direta ou indireta. Mas eu vou explicar isso à luz da Bíblia. Bom, à luz da Bíblia, quando eu li a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo fala assim: porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeste outro espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então Paulo dizia, na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós não deveríamos abraçar um evangelho diferente do evangelho que está nas Escrituras. Por isso que eu falei que você precisa gerir os seus pensamentos. Um culto, na minha opinião. Uma pessoa me perguntou no culto: pastor, como que uma pessoa fica possuída pelo inimigo? Depende do conteúdo que você vê, depende do conteúdo que você assiste, depende dos pensamentos que passam pela sua cabeça e o que você consome com seus olhos e com seus ouvidos. Referente ao Evangelho de Cristo, Paulo dizia que o Evangelho, quando ele é mal administrado e as pessoas não conferem na Bíblia o que é pregado, Paulo dizia que nós éramos induzidos a algum tipo de possessão demoníaca. Por quê? Porque ele fala assim: se pregar outro Jesus que nós não temos pregado e você abraçar um espírito que nós não recebemos como o Espírito de Deus, mas é um outro espírito, com razão sofrereis. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. E Paulo fala isso no contexto dos falsos apóstolos. E vou ler só aqui dois versículos. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar-me como a virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. O próprio Paulo procurava apresentar as pessoas a Deus de maneira pura e um evangelho puro a eles. Continuando. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos. Olha aqui ele citando a questão da gestão do pensamento. Assim de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e sejam de alguma forma, né, que se apartem de alguma forma da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, então quer dizer, quando a serpente se apresenta no Éden, a primeira possessão de maneira indireta, porque a possessão de maneira indireta, como ela acontece? Quando você não tem discernimento da informação que você recebe. Todos sabem que Deus proibiu Adão e Eva de comer o fruto do bem e do mal, mas não proibiu eles de comer do fruto da árvore da vida. Então a serpente, num trocadilho de palavras, disse: é assim que Deus disse, vocês não vão comer de nenhuma árvore que está aqui? Então a serpente estava querendo dizer assim: vocês têm que comer de tudo. Onde já se viu não comer uma? Não, ficar sem comer uma. Se já comeu tudo, vai ficar sem comer essa. E aí ela responde: não, de todas as árvores comerei, menos isso aqui, que isso aqui é veneno. Não é veneno não, não vai morrer não. Deus sabe que do dia que você... Olha só, Deus, as pessoas...
Gente, olha, você ser induzido a querer ser Deus, olha que coisa complicada. Isso quem está falando é a Bíblia. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos de carne e osso, nós somos limitados. Nós temos um corpo limitado, nós não somos deuses. Olha, por exemplo, uma pessoa que dirige sem responsabilidade. Na sua mente, ela acha que o seu carro é uma parte do seu corpo, você pode fazer o que quer. Você não pode. Você não pode. Porque assim como o nosso corpo é limitado, um carro mecânico também é limitado. Pelo desgaste de uma peça, o carro pode perder o controle e você pode bater esse veículo e quebrar. Você estava com o diabo no corpo, eu posso dizer isso? Não. Mas de certa forma você teve um pensamento que não era bom, um pensamento maligno, que induziu você a ser imprudente. Então, a possessão de maneira indireta. Eu chamo isso de possessão de maneira indireta. O inimigo não está dentro do corpo da pessoa, mas a forma como a pessoa pensa induz a pessoa a errar, a se comportar de maneira inadequada. Porque a possessão ela é total ou parcial do corpo de uma pessoa. Bom, vamos lá. Então, o Paulo falava que não vos aparteis da simplicidade que é em Cristo. Então, quando a mulher se aparta da simplicidade que é em Cristo e ela recebe um outro evangelho diferente do evangelho que os apóstolos pregavam, qualquer uma pessoa nos dias de hoje, quando você tem que acreditar no que está aqui, ó. Fora do que está aqui, você vai ser induzido a errar. Você vai ser induzido a abraçar um espírito a qual os evangelistas Paulo, Filipe, na cidade de Samaria e os apóstolos não receberam. E acontece muita possessão indireta. A possessão indireta ela acontece muito até dentro de igrejas. Por exemplo, igreja é um lugar de respeito. Paulo diz que tudo seja feito com ordem e com decência. Não faz sentido dentro de um culto as pessoas ficar girando, rodopiando, derrubando pessoas. Um barulho dentro da igreja altíssimo de música. E ninguém para com serenidade para ouvir a pregação da palavra e raciocinar aquilo que está ouvindo, se está de acordo com a sua realidade. Porque a possessão, quando ela é de maneira indireta, o inimigo tenta, através da indução mental, dentro do seu cérebro. Imagina você dentro do seu cérebro escutando uma música alta, todo mundo dançando. Você é induzido a entrar naquele ritmo. Você é induzido a entrar naquele jogo. Vamos esquecer a questão da música e da dança. Vamos supor que você entra dentro de um templo e você escuta uma pessoa 40, 50 minutos falando de dinheiro, de vida material, de prosperidade. E se você não der, o diabo vai fazer não sei o quê. O evangelho do medo. Então você está dentro do ambiente que de 40 minutos seu cérebro está ali escutando uma coisa que a pessoa está dizendo e não que a escritura está afirmando. E quando nós afirmamos uma coisa que nós queremos e não aquilo que a escritura afirma, nós recebemos o evangelho maldito. Um evangelho onde a pessoa é induzida, de certa forma, o cérebro dessa pessoa recebe uma informação que faz essa pessoa ser induzida a fazer uma coisa que não lhe vai trazer benefício algum. Benefício algum. Bom, aonde fala isso? Carta de Paulo aos Gálatas. Paulo ele percebeu isso e foi muito incisivo e feliz, porque ele diz assim. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: Maravilho-me que tão depressa passeis a graça daquele que vos chamou, né? A graça de Cristo para outro evangelho. E ele explica, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da bondade, da humildade, é o evangelho da prosperidade. Que prosperidade? A prosperidade que Deus faz da sua vida uma vida próspera, que você tenha um objetivo na vida, que você seja feliz nas suas realizações e que Deus faça você viver do suor do seu rosto de maneira digna. Esse é o Evangelho de Cristo, que nos traz alegria, que nos traz paz, felicidade. E não de um Evangelho que é contrário ao Evangelho de Cristo, que ilude a nossa mente. Porque a mulher, se vocês prestarem atenção, a mulher que estava no paraíso,
o diabo conseguiu confundir a realidade que ela estava vendo com aquilo que ele colocou na mente dela. O que ele colocou na mente dela não era exatamente a realidade que ela estava enxergando. A realidade que aquela mulher estava enxergando ela, qual a realidade que era? Que ela estava comendo dos frutos, que ela estava desfrutando de um paraíso, ela estava desfrutando de uma vida boa, de tudo aquilo. Aí o inimigo pegou uma árvore, só que eles não podiam comer, uma restrição, porque todos nós na vida devemos ter. Nós temos restrição até alimentar para não danificar o nosso organismo. Imagina se Deus também não vai colocar restrição na nossa vida espiritual para a gente evitar de ser possuído por algum tipo de pensamento ruim. Então, por causa de uma restrição, ele transformou aquilo numa argumentação que não deveria ter aquela restrição. E por fim, ela come do fruto proibido e depois é obrigada a sair do jardim. Aí ela se depara com a realidade dura e dentro do seu interior foi transformada, que ela percebeu que ela tinha errado, mas era tarde. Então, a possessão demoníaca, de maneira indireta, a pessoa não tem gestão dos pensamentos. O pensamento da pessoa é induzido por outra pessoa, porque a pessoa não conferiu na Bíblia o que foi falado, a pessoa não conferiu o que foi falado conforme a realidade que está vivendo e foi induzida ao erro. Bom, transtornar o Evangelho de Cristo. Mas aí Paulo diz o seguinte: mas ainda que um anjo vos desça do céu e anuncie outro Evangelho do que vos já tenho anunciado, que seja ele anátema, que seja ele maldito. Então todo Evangelho que não é igual ao Evangelho que está na Bíblia, ele é um Evangelho maldito. Toda a influência que você recebe, toda a informação que passa pelo seu cérebro, você precisa analisar, pensar e repensar onde aquilo vai te levar. Porque quando você não repensa nas coisas que você faz ou está prestes a fazer, sem repensar no que realmente aconteceu, você não está possuído 100%. O diabo não tem 100% do controle do seu corpo, mas tem parte do controle da sua mente, a qual muda os seus comportamentos. Bom, e ter a capacidade de gerenciar os pensamentos e de como ouvimos as informações. É isso. Gerenciar os pensamentos. De como você ouviu essa informação? Existem pessoas que quando estão nervosas, você não pode falar, conversar, debater com a pessoa que ela está com raiva, ela está nervosa. Às vezes o campo, hoje você está no campo das ideias, você vai conversar com seu esposo. E ele está nervoso, mas você quer falar para ele uma coisa importante, você precisa esperar ele se acalmar para você, quando conversar com ele não entender que você não está brigando com ele, você está falando de uma situação que aconteceu, você não está brigando com ele, porque ele vai confundir o assunto que você quer discutir e ele está achando que você está querendo discutir ele. Olha só como é perigoso. A possessão demoníaca ela é terrível, porque ela pode acontecer com uma pessoa que não pensa na forma como ela introduz a fala. É muito importante gerenciar os pensamentos e como você vai falar isso. Bom, continuando. E como acontece de fato a possessão do corpo por completo? 1 Coríntios capítulo 6, 18, Paulo fala assim: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo, independente se a pessoa é um cristão ou não. A prostituição é um pecado que a pessoa comete fora do corpo. Por que a pessoa comete fora do corpo? Porque antes de cometer o ato em si, ela imaginou no seu pensamento, essa pessoa imaginou no seu coração. E depois que ela cometeu o ato, ela pecou contra o seu próprio corpo. Para e pensa. Vou dar um exemplo aqui. Você tem família, você é pai, você tem uma esposa maravilhosa e por um motivo ou outro você se encanta com outra mulher, você se encanta com outra pessoa. Ou, sei lá, você trabalha numa empresa e você está bem, mas você imagina na tua mente que outro lugar vai ser melhor. E sem você pensar, porque quando você vai tomar uma atitude que atinge a sua vida financeira, a primeira coisa que você tem que pensar: qual é a situação econômica do país? Porque não pense você que você não vai ser atingido pela dificuldade que o país
vamos supor, se o Brasil passa por crise, claro que de maneira direta ou indireta nós vamos ser atingidos por uma dificuldade financeira. Se você vai tomar uma atitude como essa, você tem família e pensa em se envolver com outra mulher. Você deve pensar no que isso vai te levar. Mas quando a pessoa é gerenciada pelas emoções e não pela razão, esse homem ele esquece que ele tem uma família, que ele constitui um lar, que foi a coisa mais difícil do mundo. Então ele entra no ato da aventura. Depois do ato da aventura, aquela mulher que está com ele percebe que esta mulher vai querer contar isso para a mulher dele. Ele chega dentro de casa preocupado. Ele cometeu um grande erro. E se a mulher dele ficar sabendo, a confiança dela para com ele vai se esvair, vai acabar. E aí o que acontece? Na maior parte dos casos, a destruição da família. Aí a possessão demoníaca vem com tudo. A separação do casal, um casal separado, a separação traz dor, porque a pessoa vê que errou e não sabe o que fazer para consertar o erro. E a coisa que o diabo quer mais fazer é jogar a pessoa em pecado, porque é o único jeito dele possuir por completo o corpo de uma pessoa. O único medo dele possuir o corpo da pessoa por completo é jogar a pessoa no pecado, né? Porque o que é pecado? Pecado é errar a marca do alvo. No hebraico, a palavra pecado, né? Deixa eu ler aqui para vocês. A palavra pecado no hebraico é errar a marca do alvo. Ou não ter um propósito definido. Quando você não tem um propósito definido na vida, quando você não sabe dentro de você o que você quer ser o que os outros imaginam, e você não tem um propósito definido na vida, você está sujeito, você está fragilizado a ser influenciado pelo pensamento de outras pessoas. E ninguém melhor do que você mesmo, só você. Só você pode saber o que é melhor para você. Então por isso que você deve ter um pensamento definido, um propósito definido do que você quer. Porque pecado no hebraico, na palavra original, significa errar a marca do alvo. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Você perdeu o objetivo, você perdeu o propósito, você está sujeito a cair, você está sujeito a pecar, você está sujeito a errar. E claro, quando você não tem um propósito definido, você erra a marca do alvo, é como um atleta que perdeu a disputa, como um atleta que perdeu. Paulo fala assim, todos correm no estágio, todos nós corremos na verdade, mas só um leva o prêmio. Mas nós corremos atrás de uma incorruptível coroa. Quando uma pessoa começa uma empresa, a pessoa começa por vontade de ganhar um dinheiro, ele tem vontade de ser bem sucedido, mas quando ele começa uma empresa porque ele ama o que ele faz, ele ama seus funcionários, e ele sente prazer de ajudar o próximo, o propósito definido dele não é mais o dinheiro, mas é ajudar as pessoas. Quantas pessoas que você conhece que são muito bem sucedidas, porque tem um propósito na vida definido, desculpa, deixa eu colocar meu óculos, caiu, dá licença aqui. Essa pessoa tem um propósito definido na vida de ajudar as outras pessoas e ama o que faz. Essa pessoa nunca vai cair, porque esta pessoa trabalha por amor. Esta pessoa, tudo que faz na vida faz por amor. Tudo que essa pessoa faz na vida é por prazer. E quando você trabalha por prazer, fazendo o que você gosta, nada vai te perturbar, nada vai te oprimir, nada vai te possuir, nenhum mal que te rodeia vai te atingir, porque você tem um propósito definido na vida. Quando você quer construir uma família, você ama sua esposa, você ama seu filho, e você trabalha, você luta lá fora, porque você quer levar o sustento para dentro da sua casa, porque você quer ver a sua mulher feliz, que você quer ver o seu filho feliz. O seu objetivo é o amor pela tua família. Não tem como o diabo possuir você, não tem como o diabo destruir a sua família, porque você tem um propósito definido, você não vai errar a marca do alvo e você vai desfrutar do prêmio de ter uma família feliz, de ser bem-sucedido no trabalho. Mas quando você peca, quando você prostitui, você se corrompe, então você está sujeito ao domínio do pecado sobre vós. Romanos, capítulo 8, versículo 20, está escrito assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquilo que se sujeitou. Algumas pessoas se sujeitam à ganância. Algumas pessoas se sujeitam aos desejos da carne.
Quando nós se sujeitamos aos desejos da carne, nós se sujeitamos ao pecado. E é tudo que o diabo quer. Porque a carne ela se inclina contra as coisas do espírito e o espírito contra as coisas da carne. E um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Eu paro por aqui. Possessão demoníaca é isso. Possessão demoníaca de maneira indireta, quando você não consegue gerir os seus pensamentos e você não tem um propósito definido da sua vida. Possessão demoníaca, quando o diabo possuiu o corpo da pessoa por completo. Quando a pessoa realmente fracassou na vida, fracassou nos seus objetivos, está vivendo uma depressão porque foi mandado embora do trabalho, porque não fez o bom trabalho, ou porque não gostava do que fazia, ou porque cometeu um erro de não entender que era feliz com a família que amava e foi ter uma aventura com outra pessoa e deu errado, ou porque realmente errou, como todo mundo erra, não estou jogando pedra em ninguém. Estou querendo só afirmar que a possessão demoníaca pode acontecer por você não ter um propósito definido na vida e errar é cometer pecado, e o pecado é errar a marca do alvo. Então você não desfruta de um prêmio bom, mas o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, pastor, o que eu faço? Eu tenho uma palavra para você que quer sair da possessão demoníaca. Eu quero ler para vocês aqui. Romanos não, né? É muito bonita esta palavra. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfaleçamos. Por isso o quê? Por ter errado. Por ter errado no seu, na direção que você errou, na direção que você tomou na vida. Você errou. Por isso, pelo fato de você ter errado, pelo fato de você não ter um propósito definido, pelo fato agora de você estar desfrutando de um período amargo da sua vida, não se desfaleça. Ainda tem tempo de retomar o controle da sua vida e pôr para fora da sua vida esse espírito maligno que te oprime. Porque não se iluda. Não se iluda. A libertação de Jesus Cristo só vem na vida de uma pessoa quando a pessoa quer sair do charque horrível de lodo. Quando a pessoa quer sair da vida de desgraça, de pobreza, de miséria. Quando a pessoa quer sair da vida de angústia e retomar a vida com a família que perdeu. Quer reconstruir a história da sua vida. E quando a pessoa começa a reconstruir a história da sua vida, a pessoa ela quer sair do estado de possessão demoníaca, a primeira coisa que acontece, ela aprende pela dor. Você já viu aquela palavra que algumas pessoas dizem, que virou um jargão evangélico, quem vem pelo amor, quem não vem pela dor, vem pelo amor? É mais ou menos isso. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? De ter um propósito definido, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você que está me ouvindo essa mensagem agora, você tem esperança de retomar o controle da sua vida, porque até hoje quem controlou a sua vida foi o diabo. Você quer retomar o controle da sua vida, você precisa voltar a sonhar, retomar o propósito que você tinha de ser um vencedor. E você vai ser um vencedor depois desta mensagem. E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Essa tribulação que você está enfrentando, pelo fato de ter caído, de ter errado, essa tribulação produziu dentro de você uma certa experiência. O erro também nos leva a refletir. Quando nós erramos, quando nós caímos, o segredo de todo homem vitorioso é porque um dia ele já caiu. Todo homem vitorioso já foi derrotado um dia. Todo guerreiro que venceu, um dia ele perdeu. Todo homem que já ganhou, um dia já perdeu. E com as percas, com a derrota, também a gente aprende. Um dos grandes valores da vida é saber o porquê nós erramos. Agora não tem coisa mais triste você não saber o porquê você errou. Mas você que caiu, você que teve a sua vida até agora controlada pelo diabo, e você quer retomar o controle da sua vida e quer que Deus tome o controle dela, através do erro você vai aprender a acertar. Romanos capítulo 5, versículo 4.
5, desculpa, Romanos 5 e versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência é esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa que está possuída pelo diabo por completo ainda tem solução para a vida da pessoa. Porque dentro do coração da pessoa ainda mora uma profunda esperança dela voltar a conquistar aquilo que ela perdeu. Uma pessoa que está 100% possuída pelo inimigo, ela não pode dizer que ela está 100% possuída, porque ela está 98%, porque ainda 2% de esperança destrói a Satanás. Porque a esperança não traz confusão. A esperança não traz. Você que tem esperança de se levantar, de se reerguer. Digo para você uma coisa. Sonhos, das muitas ocupações, vêm os sonhos vão. Ah, eu tive um sonho maligno e tal. Não confunda os sonhos com a realidade em que você vive. Não deixe os sonhos da sua mente se tornarem realidades, principalmente se o sonho for ruim. Porque ainda, segundo aos Coríntios 4,16, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o nosso homem exterior? Você fez uma tomada de decisão e visivelmente, no seu exterior, visivelmente você enxergou que a decisão que você tomou foi uma decisão completamente errada e a realidade no seu exterior, a qual você enxergou, era completamente diferente daquilo que você pensava. Então ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, hoje você está vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que você viveu lá atrás. Por quê? Porque a sua mente ela foi induzida, foi persuadida pelo inimigo. Possessão demoníaca, ela pode ser de maneira, como eu já expliquei, de maneira indireta ou direta, possuindo todo o corpo da pessoa, porque a possessão demoníaca ela pode vir através de sonhos. Se o sonho não é de Deus, você tem que falar em nome de Jesus, sai todo sonho maligno. E concentra a sua realidade, tenha foco na sua vida, naquilo que você quer. Glória a Deus. Continuando. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia. Então essa é a palavra que eu deixo sobre possessão demoníaca. Nunca confunda os pensamentos da sua mente com a realidade em que você está vivendo. Nunca confunda isso. Por exemplo, você está dentro de uma empresa, você está muito bem empregado, e, claro, estou falando de vida material. Peço as contas, eu quero arrumar outro emprego, não estou contente com esse trabalho. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Olha as notícias, vê como está a economia do país, vê como anda o PIB interno. Olha o PIB, quanto foi o nosso produto interno bruto nesse primeiro trimestre, segundo trimestre. Olha, não foi bem. O consumo caiu. As empresas estão contratando? Não. Se você quer arrumar um novo emprego, não é momento de sair, é momento de você pôr o pé no freio. Já entrei na área da economia, de pastor, estou entrando na área da economia, mas você tem que saber um pouco. Construção familiar, precisa ser bem planejado, com quem você vai se casar. O doutor falou sobre construção familiar, mas tudo isso deve ser pensado. Tá? Mas possessão demoníaca é isso, é a falta de gestão, de você administrar os seus pensamentos conforme a realidade que você vive. Sempre compare os seus sonhos, os seus pensamentos com a realidade que você vive, para você não confundir a realidade com a imaginação. A partir do momento que você confunde a realidade com uma imaginação, você se torna um bêbado. A sua mente se torna uma porta aberta para pensamentos ruins. Esse aqui é o meu entendimento de possessão demoníaca. Se tiver alguma pergunta que vocês quiserem fazer no meu canal, faz a pergunta. E se eu souber responder, eu respondo de imediato. Se eu não souber responder, eu procuro na Bíblia, segundo as experiências que eu tive, e respondo para todos vocês. Desde já, eu agradeço a todos vocês que têm compartilhado os meus vídeos, que gostam do nosso conteúdo.
Muito obrigado, que Deus abençoe.